E eu tenho certeza que em algum momento, algum dia, de acordo com o seu trabalho aí, você terminou o dia e você viu que você não produziu nada. Você tinha um monte de coisa para fazer. Isso você sendo uma pessoa ocupada, o exemplo que eu dei no começo do vídeo. Terminou o dia e você sobrou um monte de coisa pro dia seguinte. Você falou, como assim? Eu fiquei o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro fazendo um monte de coisa. E aí que entra aquela dica que eu trouxe, que é você fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você acha que você está sendo produtivo, mas você está sendo uma pessoa ocupada. E quando você dispersa o seu foco, a sua energia em muitas coisas, você não consegue performar da mesma forma que você estivesse fazendo uma única coisa. Então, eu acredito que em algum momento já aconteceu isso com você. Porque quando que eu não entendi a mecânica por trás de você ser uma pessoa altamente produtiva e ser uma pessoa produtiva no momento certo, na hora certa e não ser uma pessoa ocupada, eu também já passei por essa frustração. Eu também já tive raiva disso mesmo e falar assim, como assim? Eu não estou produzindo porque eu estou fazendo um monte de coisa, só que eu não estou tendo resultado. E quando acaba o meu dia, falta um monte de coisa ainda para mim fazer. Eu não concluí tudo que eu tinha que fazer. E aí você olha lá na sua agenda, ou você olha nas suas listas de tarefa, tem aquele mundo de coisa. E você fez um monte de coisa, só que você não gerou resultado naquele monte de coisa que você fez e acabou ficando um monte de coisa para o dia seguinte. E o que acontece? No dia seguinte, você também tem outras tarefas a serem feitas. E no outro dia, isso é comum. E uma coisa acumula a outra. E aí vai chegar um momento que as coisas que são importantes fazer, elas se tornaram urgentes. E aí temos um problema. Quando você tem alguma coisa que é importante para você fazer, você sendo uma pessoa produtiva, você irá conseguir realizar aquilo, você irá executar as ações necessárias para que você consiga concluir aquilo dentro do tempo. Você poderá utilizar estratégias, método, medir métricas, ter feedbacks com pessoas. Por quê? Porque é algo importante, não é urgente. Então você tem tempo para aquilo. Só que quando uma coisa vai acumulando em cima da outra, o que acontece? Essa coisa importante acaba se tornando urgente. E o que acontece quando você tem algo importante e deixa entrar no campo da urgência? Você faz de qualquer jeito, você não usa a estratégia certa, você acaba fazendo correndo, e aí quando você faz alguma coisa correndo, você não consegue dar o seu melhor. Você não consegue produzir de uma forma adequada, ou seja, você não performa de uma forma necessária para aquilo acontecer. Você não tem tempo de ter feedback. Por quê? Porque quando que você faz uma coisa com calma, uma coisa importante, que você precisa dar o seu melhor naquilo, você vai fazer. Se você tem equipe ou se você tem pessoas que trabalham com você, colaboradores, enfim, você vai apresentar isso. Ou fazer junto com essas pessoas e essas pessoas vão dar o feedback dela. Você vai ter visões de pessoas que estão ao redor para você poder ajustar, para você poder melhorar, para você poder fazer alguma coisa ali que você não estava vendo. E é isso que acontece quando você deixa isso chegar ao extremo. Você não consegue dar o seu melhor ali. Isso é muito ruim. E por que acontece isso? Pelo fato de você ser uma pessoa ocupada e não ser uma pessoa produtiva. E é muito comum as pessoas acharem que elas são produtivas, mas elas não são. Eu vejo muitas pessoas assim. Eu vejo muitas pessoas que fazem parte dos meus treinamentos, que fazem parte das minhas mentorias, que fazem meus cursos online, que as pessoas, aí elas se frustram em saber que elas não eram uma pessoa produtiva. E aí quando que ela olha, começa a medir isso, fazer um raio-x, né, um mapeamento de como que é a performance dela no trabalho dela e como que vem sendo os resultados dela, quando que ela para analisar isso e fazer esse checklist, aí que vem a frustração. Porque ela pensa assim, eu sou uma pessoa dedicada, eu sou uma pessoa empenhada, só que não adianta você ser uma pessoa dedicada ou você ser uma pessoa empenhada se você não é uma pessoa produtiva, não adianta. É a mesma coisa daquela historinha do Machado, né, do lenhador, não sei se você já ouviu, aquela, vamos ver se eu vou lembrar mais ou menos, é bem simples, que um lenhador passou, por exemplo, 6 horas descendo o machado numa lenha ali, numa árvore ali e não cortou. A diferença do outro que ficou
5 horas só afiando o machado. E aí depois ele foi e cortou a árvore em 40 minutos. E aí o outro, não, mas como assim? Você acabou de chegar aí, você, 40 minutinhos você já cortou a árvore, já derrubou a árvore e tal, eu tô aqui 5, 6 horas aqui metendo o machado, descendo o machado aqui na árvore e eu não consegui ter resultado. Qual que é a diferença, né, de um pro outro? É que o outro se preparou. Então ele teve muito mais resultado em menos tempo do que o outro que passou o dia inteiro lá e não conseguiu cortar a árvore. Então, essa é a diferença quando que você junta todas essas habilidades: determinação, disciplina, foco, consistência, gerir o seu tempo com produtividade. Então é importante que você consiga identificar isso.